Gente, porque a União Europeia divulgou um comunicado ontem à noite falando sobre as polêmicas eleições venezuelanas e que tem deixado o Lula aí numa situação bem complicada. A União Europeia divulgou esse comunicado afirmando que os resultados das eleições venezuelanas, com essa vitória de Nicolás Maduro, não podem ser reconhecidos. O texto pede uma verificação independente das atas eleitorais, mas não reconhece a vitória do opositor Edmundo Gonzalez, diferentemente dos Estados Unidos. A União Europeia também pediu que o governo venezuelano ponha fim às prisões arbitrárias, à repressão e à retórica violenta contra os membros da oposição e da sociedade civil e que liberte todos os presos políticos. Esses posicionamentos do bloco europeu aumentam a pressão, inclusive, sobre o regime de Nicolás Maduro, que agora, até agora, ele não apresentou os resultados discriminados por zonas eleitorais e por mesa de votação. No sábado, Alemanha, França, Itália, Espanha, Polônia, Portugal e Holanda cobraram mais uma vez essas divulgações. O mesmo pedido já tinha sido feito por Brasil, Colômbia e México. Nesse final de semana, pessoas e a oposição foram às ruas da Venezuela protestar. Nicolás Maduro também fez um ato, né, de apoio a ele mesmo nesse final de semana. E assim seguimos, né? Ainda cobrando transparência, mas aí com posicionamentos de blocos importantes como a União Europeia. Como é que você analisa, Josias, essa posição, né, da União Europeia não reconhecendo o resultado das eleições na Venezuela? O Conselho da União Europeia reúne 27 países, portanto, tem um peso político, tem uma relevância bastante grande. Mas é preciso fazer uma pergunta a essa altura, né? O que importam, nesse momento, as atas eleitorais das sessões, das sessões eleitorais na Venezuela? O que interessa esses documentos hoje? O Nicolás Maduro tinha prometido divulgar esse papelório, não divulgou. Ele teve, inclusive, com o assessor internacional do Lula, na segunda-feira posterior à eleição no domingo, na segunda, o Celso Amorim esteve com o Nicolás Maduro e ouviu dele, não, dentro de 2 ou 3 dias nós vamos divulgar. E já lá se vai mais de uma semana e nada de o documento ser divulgado. E o que serve? Para que servem essas atas hoje? Para nada. Porque para aqueles que creem no Nicolás Maduro, nenhuma explicação é necessária. Para os que não creem, a essa altura, nenhuma explicação é mais possível. Que ainda que saiam as atas, serão atas maltratadas, manipuladas pelo regime. Porque se as atas reais combinassem com o resultado que foi proclamado pelo Maduro, que foi a sua reeleição, elas já estariam expostas na vitrine. Não foram expostas, evidentemente, porque praticou-se na Venezuela uma fraude. E a essa altura, o pedido da União Europeia, que aliás é muito parecido com um pedido que foi reafirmado numa nota conjunta do Brasil, da Colômbia e do México, divulgada na semana passada, também Brasil, Colômbia e México pediram que de forma expedita, ou seja, rapidamente, o Maduro divulgasse as atas. E no final de semana o Maduro agradeceu essa nota essa nota tripartite, Brasil, Colômbia e México, agradeceu muito o posicionamento dos presidentes Lula, Lopes Obrador e Gustavo Petro, porque, diferentemente dos Estados Unidos, que também pediram as atas, mas já reconheceram como presidente eleito na Venezuela o Edmundo Gonzalez, que é o adversário do Maduro. Então, diferentemente dos Estados Unidos, esses países, Brasil, Colômbia e México, e também os 27 membros da União Europeia, eles contestam, pedem, condicionam o reconhecimento da vitória do Maduro à divulgação das atas eleitorais, mas não chegam a reconhecer o Edmundo Gonzalez como presidente, como eleito na Venezuela. Então, Maduro agradeceu, mas não divulgou as atas. Então, Fabíola, eu diria que é relevante o posicionamento da União Europeia, mas essa importância política faz com que esses partidos saiam do caos que se instalou na Venezuela para mergulhar no pântano que interessa ao Nicolás Maduro, que ele não divulga as atas, esses países não reconhecem o Edmundo Gonzalez
como presidente eleito, embora também não digam que o Maduro foi eleito, não reconhece o seu adversário como presidente eleito. E vai ficando uma situação de informalidade que, na prática, significa um reconhecimento tácito, implícito, de que o Nicolás Maduro continua dando as cartas na Venezuela e provavelmente vai continuar. A despeito dessa exigência de divulgação de atas, as atas não vêm, o Maduro continua no cargo, não vai provavelmente divulgar atas, ainda que as divulgue, elas terão confiabilidade zero, e nós ficamos nesse pântano que, insisto, a essa altura, interessa muito ao Nicolás Maduro. A ele, o que importa nesse momento não é pressão externa. Ele já sofreu sanções, inclusive, da União Europeia, por conta de fraudes anteriores. Teve que ralar sanções também dos Estados Unidos. E nada disso fez com que ele deixasse o poder na Venezuela. Agora vai continuar a mesma situação. Então isso interessa, esse quadro de ambiguidade, a posição ambígua desses países que exigem a documentação das eleições, mas ao mesmo tempo não reconhecem que a oposição saiu vitoriosa, que houve lá uma fraude a essa altura flagrorosa, é parte de um pressuposto falso de que é possível ainda negociar com Maduro uma solução que implique no reconhecimento de que houve uma vitória da oposição na Venezuela. E hoje, discutir com o Maduro, Fabiola, é mais ou menos como negociar com um porco selvagem dentro da lama. Não tem a menor chance de dar certo. Então, essa posição da União Europeia, em última análise, no limite, ela interessa ao Maduro. E eu fico pensando, Otales, esse posicionamento da União Europeia, no que isso pressiona o presidente Lula, porque, é claro, o que importa aí é a questão dentro da Venezuela, mas isso tem um impacto na política brasileira, isso tem sido explorado muito fortemente pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, que colocou nas suas redes durante esse final de semana, explorou bastante isso, e assim, como outros também têm explorado isso contra o posicionamento do PT e de Lula, né? Lula que está indo, inclusive, para o Chile, e esse vai ser um dos assuntos. De que maneira esse posicionamento da União Europeia pressiona Lula a agir como têm agido aí outros líderes mundiais? Olha, Fabíola, na verdade não pressiona não, porque a nota da União Europeia é muito parecida com o posicionamento do governo brasileiro. Ela não reconhece a vitória do Maduro, como o Brasil não reconheceu, diz que não dá para reconhecer enquanto as atas não forem reveladas. Acho que só revelar as atas não vai solucionar o problema. O problema só vai ser solucionado, como já começam a dizer vários países, com uma auditoria internacional em cima dessas atas quando elas forem apresentadas. E uma auditoria certamente vai apontar que tem tramóia aí nesse negócio, nessa coisa. O Maduro está dizendo agora, depois que ele falou que ia divulgar as atas, etc., agora ele apareceu com uma nova versão, a versão do ataque cibernético, e aí vai dizer que está se preparando para dizer que não adianta divulgar a ata porque houve um ataque cibernético, as atas se perderam, foram manipuladas. Tá? Agora, o fato é que não dá para reconhecer a vitória do Maduro nessa situação. Mas também há uma diferença que tem que ser notada na posição do Brasil e da Colômbia, sobretudo, que são os dois países que fazem fronteira com a Venezuela. Eles têm que preservar a possibilidade de interlocução com o governo da Venezuela. O Maduro elogiou a posição do Brasil, mas a Maria Corina também elogiou a posição do Brasil ontem em discurso, falando que agradecia muito ao Brasil e à Colômbia por estarem pressionando pela liberação das armas. Quer dizer, você tem que ter uma posição aí de interlocução com os dois lados, especialmente esses dois países que fazem fronteira com a Venezuela. É diferente, por exemplo, do caso do Chile, que pode ir em um tom acima, da Argentina, que está muitos tons acima, mas que na hora que teve problemas lá com a embaixada, com os bens dela que estão na embaixada, com os asilados, etc., pediu ajuda ao Brasil. E o Brasil, justamente por ser interlocutor ainda, mesmo nesse caos,
mesmo com as críticas que está fazendo, mesmo com a cobrança que está fazendo das atas, e depois vai ter uma cobrança também de auditoria nessas atas. Quer dizer, mesmo com tudo isso, o Brasil está lá de interlocutor e a Argentina está pedindo ajuda dos interlocutores, do interlocutor. Porque é isso. Crises internacionais, diplomacia exige tempo, maturação, interlocução e, sobretudo, racionalidade. Não dá para agir com fígado, não dá para chegar, não, os Estados Unidos estão pressionando, eles podem ir um tom acima para pressionar. É bom que façam isso, e eu acredito que os Estados Unidos estão fazendo isso combinados com a Colômbia, com o Brasil e com o México. Para quê? Para pressionar o Maduro. Olha, ouça esses 3 países, que senão você vai ter problemas sérios. O maior problema, o pior problema dessa questão do Maduro é que ele está possibilitando a entrada da crise internacional, da guerra geopolítica entre Estados Unidos e China e Rússia, mas especialmente Estados Unidos e China, está trazendo para a América Latina. Isso é que é o problema. Porque o Maduro tem uma aliança com a China e a China vai ficar por trás ali, a China e a Rússia, dando respaldo a esse desatino do Maduro. Esse é o maior problema. É preciso resolver esse problema de maneira pacífica, intermediar por uma solução pacífica e que afaste a possibilidade de a China, de um conflito ali, colocar a China e a Rússia definitivamente com os pés aqui na América Latina, que já estão entrando, até via Argentina, a China especialmente.